Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 18 de Ave, 5783, a contar da criação. Estamos no dia 5 de agosto de 2023, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a leitura diária. Hoje é o 7º dia da semana, então nós estamos na nossa 7ª leitura, e isso significa conclusão da paraxá da semana. Estamos no sagrado dia do Shabat, então por isso, Shabbat Shalom a você, família, todas as comunidades Bnei Noach, pelo Brasil afora e em vários lugares em outros países. Então, é o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, para que nós possamos aí realmente reconhecermos que só Deus, o Todo-Poderoso, é o único que detém todo o poder no mundo visível e invisível. Tudo que existe pertence a Ele. Deus é tudo, tudo é Deus. Então nós estamos aí pela graça bendita de Hashem, no sagrado dia do Shabat, para concluirmos a nossa paraxá da semana, que é Equivi. E ela está... a nossa 7ª leitura está no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 11, verso 22 a 25. Hoje também nós temos aí a segunda das 7 porções do profeta, Ishayahu, no capítulo 49, Isaías 49, a partir do versículo 14, até o capítulo 51, verso 3, a segunda porção do profeta, das 7, que fala sobre Nahamu Ami, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. E também nós vamos ver aí, antes da leitura da segunda porção do profeta, nós vamos então ver aí, mais uma vez, sobre a questão, o porquê o Rebbe não foi para Israel. Vimos uma parte, e hoje nós vamos concluir uma outra parte, em que o rabino-chefe de Israel, que perguntou ao Rebbe sobre a questão da visita a Israel, e aí nós vamos ver qual foi realmente a resposta do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre essa questão aí, ok? A nossa paraxá de hoje, na mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro do Humash, com os comentários de Rashi, nós temos aí sobre a questão de brahá, bênção, ou brachot, bênçãos. E tanto é que é exatamente o tema da nossa live de hoje, sobre a questão de bênçãos, que significam farturas para o mundo, trazer fartura para o mundo, Então, dentro desse aspecto, existe a questão das preces diárias. Então, vamos ver o que os nossos mestres falam com referência a isso, na nossa introdução a esse tema, ok? Então, vejam bem, Salmo 69, verso 14, ele diz assim: quanto a mim, possa minha prece a ti, ó Hashem, estar em tempo favorável. Ó Deus, na abundância de tua mercê, responde-me na verdade de tua salvação. Então, a palavra tefilá, ela geralmente é traduzida para os idiomas, como prece, ou oração, ou reza, ou algo semelhante. Tanto prece, oração e reza estão dentro do mesmo campo tefilá, ok? Não há separação, o significado é o mesmo. Não tem esse negócio, porque segmento religioso faz reza, então é deles a reza. Outro segmento faz prece, então a prece pertence a eles. Outro grupo religioso faz oração, então esse grupo aí, a oração pertence a eles. Isso daí é tudo balela de líderes que querem conduzir as pessoas realmente na rédea curta,
não deixam margem para pensar, estudar, pesquisar e etc. e tal. Então, por isso, a palavra hebraica tefilá, ela serve para prece, reza, oração e ponto final, ok? Mas essa não é uma tradução fiel, mesmo assim ainda não é uma tradução fiel sobre essa questão. Pois fazer uma prece quer dizer pedir, suplicar, implorar, em termos semelhantes, para os quais existem diversas palavras hebraicas que transmitem esse sentido com maior precisão. As preces cotidianas não são simples pedidos dirigidos a Deus. As preces, elas saem do coração do pedinte, né? Para entendermos uma linguagem humana, para o coração de Deus, né? É claro que tais pedidos também são incluídos, né, nas orações, mas na realidade as preces são muito mais do que isso, né? Por que nós fazemos preces? Por que nós oramos? Por que nós rezamos, né? Então a prece é um mandamento de Deus. Deus ordenou que dirigíssemos nossas preces a Ele e somente a Ele e mais ninguém. Ok? Em tempos de atribulação, devemos nos voltar para Deus em busca de ajuda. Em tempos de bem-estar, devemos expressar nossa gratidão a Deus. E quando tudo vai bem conosco, tudo está no seu devido lugar, por assim dizer, devemos ainda assim orar a Deus todos os dias para que Ele continue a nos mostrar as suas mercês, ou seja, as suas misericórdias, e nos conceda as necessidades do cotidiano. Então, nas preces a Deus, nós dirigimos, né, muitas vezes a Ele, nos dirigimos com relação a Ele como Pai Celestial, Pai do céu, Pai das misericórdias ou Pai misericordioso, e assim sucessivamente, né? Pois, de fato, na realidade, nós nos enxergamos assim, né, como filhos de Deus, né? A pergunta pode ser feita da seguinte forma: por que devemos orar a nosso Pai no céu pelas necessidades diuturnas? Não sabe Deus delas ainda melhor do que nós mesmos? Não é Deus, pela sua própria natureza, bom e benevolente e sempre disposto a nos fazer o bem? Afinal de contas, os filhos não oram aos pais que os amam para que os alimentem, os vistam e os protejam? Por que então deveríamos orar ao nosso Pai Celestial por estas coisas? Então a resposta a estas perguntas, né, ela vem de uma forma bem simples e objetiva através de um dos grandes sábios do povo judeu, o Rabi Moshe ben Maimon, né, mais conhecido como Maimônides ou Rambam, né? Então, na Guia dos Perplexos, ele escreveu assim: recebemos a ordem de oferecer a Deus para estabelecer firmemente o verdadeiro princípio de que Deus observa os nossos rumos, que pode torná-los bem-sucedidos se nós o servirmos, ou desastrosos, né, se lhe desobedecermos. Que o êxito e o fracasso não são resultado do acaso ou acidental. Ou seja, o que realmente Maimônides traz para nós aqui é que, servindo a Deus, nós temos reservados, por parte do Pai das Misericórdias, êxito. Não servindo a Deus, sendo desobediente a eles, nós temos realmente o que diante de nós? O fracasso. E a questão de êxito e fracasso, ou seja, sorte e má sorte, não é um fruto do acaso ou um acidente. É um resultado realmente das nossas ações. Então, como todos os outros mandamentos, né, que Deus nos ordenou cumprir, não por Ele, mas por nós, Ele nos mandou orar a Ele e somente a Ele pelo nosso próprio bem. Deus não precisa da nossa prece. Ele pode passar sem nossas preces
ele subsiste por si mesmo, ele existe por si mesmo, ele é o que ele é. Ele não precisa das nossas preces para continuar existindo. É uma coisa que nós precisamos saber desta verdade e desta realidade. Então, ele pode muito bem passar sem as nossas preces, mas nós não podemos ficar sem as preces. Porque quando nós não fazemos preces, quando o ser humano, melhor dizendo, ele passa a sua vida sem fazer preces a Hashem, na verdade ele não viveu, ele vegetou. Então, Deus ele pode passar sem as nossas preces, mas nós não podemos passar sem as preces. Nós não conseguiremos subsistir. Nós não prevaleceremos em nada. E essa é a questão do fracasso na realidade. Então é bom para nós mesmos reconhecer a nossa dependência de Deus para a própria vida, a saúde, o pão de cada dia e o nosso bem-estar em geral. Nós precisamos estar conscientes disso, de que de fato nós dependemos de Deus para tudo, sem exceção. Então, deveríamos fazê-lo todos os dias e muitas vezes por dia, fazer as nossas preces a Deus e somente a Ele fazer as nossas preces. Devemos nos recordar frequentemente de que nossa vida e a nossa felicidade que tanto almejamos, que tanto buscamos, na realidade elas são dádivas de Hashem, do Eterno. Elas são presentes de Deus para nós, Por isso, ele é chamado o Pai das misericórdias também. Pois assim procuraríamos ser dignos da bondade de Deus e de sua benevolência para conosco. Deus não nos deve absolutamente nada e, portanto, Deus ele não tem obrigação nenhuma de abençoar, proteger da saúde e da vida para cada um de nós. Ele não tem esse dever, ele não tem essa obrigação. Por isso que os nossos mestres falam que são atos da misericórdia de Deus, dádivas, presentes, Então, mesmo ele não sendo obrigado a nos dar absolutamente nada, contudo, ele nos dá tudo. É onde que nós precisamos aprender, de fato, a olhar para esta realidade. Então, por isso, deveríamos tentar agir da mesma forma em relação aos nossos semelhantes e conceder-lhes favores de bom grado, de bom querer, de coração, atos de bondade, atos de misericórdia, atos de piedade, atos de justiça. Deveríamos expressar também a nossa gratidão para com Deus, não em meras palavras, mas por atitudes, ações, obedecendo os seus mandamentos e conduzindo a vida cotidiana da maneira como Deus deseja que o façamos, já que tudo é em nosso próprio benefício. Ou seja, o que os sábios querem trazer para nós é que tudo que nós fizermos com relação à vontade divina, o resultado sempre será único. É para o nosso próprio bem. Ponto final. Deus ele não precisa das nossas preces, Deus não precisa das nossas boas ações, Deus não precisa dos nossos atos de justiça, Ele não precisa, na verdade, Ele não precisa absolutamente de nada que nós possamos fazer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos concedeu a sua palavra, os seus preceitos, os seus mandamentos, para que nós o façamos para o nosso próprio bem. Porque quanto mais nós fizermos aquilo que é da vontade de Hashem, mais é bênçãos para a nossa vida, mais são bênçãos para o nosso planeta, o nosso mundo, a nossa comunidade, as nossas cidades, estados, países, as nações. Então, por isso, quanto mais nós fazemos preces e quanto mais nos dedicamos a obedecer, aos mandamentos divinos, mais nós estamos trazendo fartura para este mundo.
Esta é a realidade. Seja no campo espiritual, físico, financeiro ou material. Mas esta é a realidade. E vejam bem que os mestres, né, sobre a questão, a iminente revelação de Mashiach, momentos antes da iminente revelação de Mashiach, uma das características que vai estar sendo realidade, exatamente para aqueles que estiverem na luz, ou seja, estiverem na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, haverá sim uma grande prosperidade, um grande desenvolvimento tecnológico, ou seja, grandes prosperidades em todos os níveis e setores da sociedade. E é o que você está vendo por aí, as coisas que estão acontecendo, entendeu? Então, estar atento aos sinais. Sabendo que Deus é bom e que nada é impossível para Ele, podemos seguir pela vida com um profundo sentimento de confiança e segurança e fé em Hashem. Mesmo em tempos de tribulação, não desesperaremos, sabendo que de algum modo ou de alguma forma, Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós, o que quer que nos aconteça é para o nosso bem e é uma bênção disfarçada na adversidade, na tribulação. Então nós precisamos procurar ver não a tribulação em si, não a nossa adversidade em si, mas qual é a bênção que está oculta dentro dela. É isso que nós precisamos buscar, porque a bênção está vindo de forma disfarçada, para que as forças negativas, as forças destruidoras, elas não venham impedir que você alcance a sua bênção. Não gostamos de sofrer, por isso oramos a Deus, que nos ajude a sair das dificuldades e nos conceda o bem que não está oculto e nem disfarçado, mas o bem que é obviamente bom, revelado até para os nossos olhos carnais e de limitado entendimento, né? Então também Deus ele tem bênçãos aí que vêm de forma clara, né? Todo mundo vê e você também, né? Então o objetivo de Deus é para que nós venhamos sair das dificuldades. Então por isso nós ganhamos força, coragem e esperança quando confiamos em Deus. As preces cotidianas fortificam a fé no Eterno. Em Deus confiamos, tem sido o lema judaico há milhares de anos, né? E pela primeira vez, desde a primeira vez que o povo judeu se tornou de fato, né? O povo escolhido de Hashem, né? Como está lá em Shemot, capítulo 14. Sua adoção pelo povo quando se tornou uma nação sob Deus, é digna de elogios, mas nem por isso é original. Ou seja, as nações, elas podem receber as bênçãos divinas, mas Israel é o povo original, é o povo escolhido por Deus. E através do povo judeu, as nações podem ser abençoadas, né? Então essa é a realidade. Então por isso, amados, aqui, né, uma breve reflexão sobre a questão da oração, prece, reza, né? Independe da forma que você chama, mas é estar realmente na presença divina para cada vez mais poder buscar o refrigério da parte de Hashem, né? E aí nós vamos continuar já na nossa aliada de hoje sobre, né, esse tema, né? Trazer fartura para o mundo. O nosso Shabbat Shalom e família vai para a Edna Ferreira, da cidade de Camaçari, Bahia. A família Unger, né, São Paulo, capital. O Silvio Rocha. A Daniela Moser, de Indaial, em Santa Catarina. A Ada Caldas, São Paulo, capital. O casal, né, Joelson Martins Marmoraria e Eunice Apolinário, da Praia Grande, São Paulo. O Lucas Walker, Salvador, Bahia, né? Temos aí 2 visitantes internacionais, o Catarino Vivar, né, de Nova York, Estados Unidos, que cotidianamente está aí acompanhando a Tarde com a Torá, e também o Samuel Ari
Facaalf, né, de Jerusalém, em Israel, que também tem acompanhado a tarde com a Torá. Temos aí também o Williams Félix, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos aí o Chiang Sam, de Lins, São Paulo, aqui a região noroeste, né, de São Paulo. Aqui na nossa região, Bauru, Pirajuí, Cafelândia, Lins, né? O Chiang Sam. O Marcelo Cachoeira, Cascavel, Paraná. O Ronald Nunes de Lima, Manaus, Amazonas. Eliarro Gabriel de Araraquara, né? Aqui interior de São Paulo também. O João Carlos da cidade de Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul, né? O Alan da cidade de Sinop, Mato Grosso, né? Temos aí também a Luzinete Lima, né? Do povoado Grajaú, lá no Manaus, né? Aliás, lá em Maranhão, melhor dizendo, em Maranhão, o povoado Grajaú, a Luzinete família, né? Luzinete Lima, em Maranhão. A Tatiane Rios, da cidade de Caxias, também no Maranhão. Temos aí a Aline Souza e a Ivone, né, da comunidade Beneinoa, Cuiabá, Mato Grosso, né? Então, Aline Souza e Ivone, né, juntamente ali com o Guilherme, né, que é o emissário da comunidade Beneinoa, Cuiabá, Mato Grosso, e todos os integrantes ali, né, o nosso Shabbat Shalom. A Iris Souza, da cidade paulista, lá em Pernambuco. A Cristiane de Jundiaí, família. O Jonas Alves e família, lá de Guarulhos, Grande São Paulo, né? O Paulo, né, do grupo Estudo de Torá, que é o administrador e o idealizador do grupo, né, Estudos de Torá, do Ceará, né? Ao Paulo ali, o nosso Shabbat Shalom. E também ao Marcos, né, o Moshe, é o famoso Marcos, o famoso Moshe, que diz Torá na veia, na alma, no corpo, e todo dia, e mais um pouco de Torá. Então, aos nossos amados aqui, né, o nosso Shalom, Shalom. Quem está por aí também, né, é a Tesca Matos, que também faz parte do grupo Estudo de Torá, e também tem um grupo lá de Tzedaká, né, com a Tesca sendo administradora. A Mira Costa da Costa, Belém, Pará. A Inês Martins, Pirajuí, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, né, aqui de Marília, Baruch Hashem. A Edilane Minorelli, o marido Claudemir. A Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, também está por aí, né? A Célia Alves da Silva, ela é do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Rosa. A Célia Alves da Silva e toda a família, e o pessoal aí da cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, o nosso Shabbat Shalom, né? Temos aí o Robson Lima, daqui de Macatuba, região de Bauru também, né? Juntamente com a família, o nosso Shabbat Shalom aí, ok? Opa! O Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo. A Ângela Rodrigues e o marido Arlan Tavares, né, da cidade de Pacatuba, Ceará. Acho que dessa vez eu não esqueci o estado, Ceará. Tá certo? Né? Baruch Hashem por isso daí. Ok, amados? Então vamos para a nossa aliá. Em seguida, antes da porção do profeta, nós vamos para, né, a questão, né, porque o Rebbe não visitou Israel, e agora um diálogo entre ele e o rabino-chefe de Israel naqueles dias, né? Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakoneh b'dvaro. Então a nossa sétima, aliás, está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 22, e nós vamos então
até o versículo 25, nós vamos encerrar então a nossa aliar a paraxá desta semana Ekev, né? Então nós temos aí, pois se vocês guardarem sempre esses mandamentos que eu ordeno hoje, a vocês cumprir de amar a Deus, seu Deus, seguir todos os seus caminhos e se unir a Ele, então o Eterno expulsará todas estas nações de diante de vocês, e vocês dominarão nações mais poderosas e mais fortes que vocês. Todo lugar que as solas de seus pés andarem será de vocês. Suas fronteiras serão do deserto do Lebanon e do rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental. Nenhum homem ficará diante de vocês. Deus, seu Deus, espalhará o medo e o pavor por vocês sobre toda a terra em que vocês andarem, como ele falou a vocês. Ok? Então nós temos aqui, né, dentro da nossa LA, nós temos aqui, segundo os ensinamentos talmúdicos dos nossos mestres, né, que a Torá, já em seu estudo de Torá, tem valor independente, né? Então a Torá, no estudo da Torá, ela tem um valor independente. Ela não é uma propriedade privada, por assim dizer. Isso, inclusive, né, tem um valor independente, que significa, o ensinamento talmúdico, ele nos fala que mesmo um judeu que se ocupa com o estudo da Torá e aquelas partes pertinentes às 7 leis de Noah, é como um sumo sacerdote, como está escrito no Talmud, Baba Kama 38a. Ou seja, Maimônides está trazendo de uma forma bem clara que todo não-judeu que se dedica ao estudo da Torá, monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, obviamente, então ele é comparado ao sumo sacerdote. E o próprio judeu que se dedica ao estudo da Torá, ele não é comparado ao sumo sacerdote. Então veja bem o privilégio, segundo os nossos mestres do Talmud, o privilégio que Deus reservou para os não-judeus, que realmente abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e parte para o estudo da Torá, e principalmente naquilo que é concernente às 7 leis de Noah e as suas ramificações. Então, dentro desse sentido, amados, vejam bem, todo não-judeu que assim o faz, ele é comparado ao sumo sacerdote. É algo muito sublime, é especial, é espiritual, é realmente brachot, bênçãos da parte de Hashem, para todo aquele não-judeu que assim se dedica. Então veja bem o privilégio que você e eu temos, nesse sentido, de podermos realmente estarmos aí no estudo da Torá, no estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, indo cada dia se dedicando, como nós temos o calendário semanal dos estudos das parashiot e das porções da Torá, temos o ciclo completo anual dos estudos dos 5 livros da Torá. E nesse sentido, nós temos condições anualmente, diariamente, semana, mês, nós estarmos nos dedicando ao estudo da Torá, junto com as 7 leis de Noah e as suas ramificações. E nesse sentido, nós podemos ser comparados a um sumo sacerdote. Isto é algo maravilhoso, fantástico, sublime, muito espiritual. Ok? Nesse sentido, né, um não-judeu, ele não está obrigado a mitzvah de estudar a Torá por si só. E a ele é requisitado a estudar a Torá somente como meio para alcançar o fim, a fim de saber como observar as leis de Noah. No entanto, através desse exercício, ele poderá apreciar as qualidades singulares e preciosas da Torá. Portanto, o seu estudo da Torá torna-se espiritualmente enriquecedor por si só.
Então, por isso, o nosso estudo da Torá, ele sempre vem com a questão das 7 leis de Noé, né, e as suas ramificações, porque elas se tornam inseparáveis, principalmente para o não-judeu. E nesse sentido aí, os mestres, né, do Talmud, ele fala para nós que é requisitado a estudar a Torá somente como um meio para alcançar o fim. Que fim? O fim de saber como observar as 7 leis de Noé. Então, como observar as 7 leis de Noé? É através do estudo da Torá que nós vamos aprendendo diariamente como nós podemos aí realmente nos aplicarmos aos estudos da Torá. Dessa forma, jamais nós estaremos fora do centro da vontade divina. E assim, Hashem, ele estará de fato trazendo, né, bênçãos sobre bênçãos para as nossas vidas. Por isso é importante, dentro dessa questão do Talmud, né, que os nossos mestres falam, sobre a questão de nós imitarmos a Deus. Então nos fala assim nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel. Os sábios do Talmud explicam esse versículo. Qual versículo? Moshe disse ao povo judeu para andarem no seu caminho, no caminho de Deus. Então, para que imitemos a bondade de Deus. Assim como ele é misericordioso, você também deve ser misericordioso. Assim como ele faz atos de bondade, você também deve fazer atos de bondade. Mas, sendo a bondade de Deus infinita, como é possível esperar que imitemos a Deus? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz a resposta para nós, falando assim. É que esta é precisamente a razão por que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Assim sendo, possuímos efetivamente o potencial infinito dele para fazer o bem. Ou seja, para fazer o bem, amados, não há limite. Assim como Deus, ele é infinito na sua misericórdia, na sua bondade, nós precisamos imitar a Deus, sermos infinitos nos nossos atos de bondade, de misericórdia, no nosso dia a dia. Então, dessa forma, nós temos aí exatamente o quê? Nós temos aí as questões de brachot, brachá, bênção, brachot, bênçãos. Dessa forma, quando nós estamos no nosso cotidiano, com as nossas preces diárias, nós estamos atraindo para, não é somente para nós, a nossa família, a nossa comunidade, mas nós estamos atraindo para o mundo mais presença divina, mais luz divina, mais o bem, e nós vamos dominando e prevalecendo sobre o mal. A luz divina vai fazendo dissipar as trevas, a escuridão. Desta forma, nós estamos trazendo para o nosso mundo Shefa, que significa fartura. Olha o que era a terra de Israel em 1948, que era só deserto, e veja o que Israel é hoje, onde exporta para vários países do mundo, exporta flores, frutos, tecnologia de todos os níveis. E era apenas o quê? Deserto. Em 14 de maio de 1948, quando retornaram a tomar posse de uma porção da terra, porque ainda as fronteiras atuais estão bem distantes das fronteiras bíblicas, né? O que será devidamente restaurado nos dias de Mashiach. Então, dessa forma, quando nós agimos assim, nós estamos atraindo Shefa, né? Fartura para o mundo. Quando nós não o fazemos, então acontece o contrário. Em vez de fartura, é miséria. Então, nesse sentido, nós precisamos entender a importância das brachot, a importância das bênçãos. Não adianta você olhar para o mundo aí fora e ver as coisas negativas,
ficar criticando, falando um monte de baboseira e não fazer nada. Você não está fazendo absolutamente nada, então você está sendo um zero à esquerda. Então, por isso é importante nós, de fato, compreendermos esta realidade e também, dentro dessa mesma realidade, nós estarmos tendo essa consciência que se eu me dedico diariamente a fazer as preces diárias, a praticar atos de justiça, né, atos de bondade, atos de misericórdia, praticar o estudo da Torá, das 7 leis de Noah, né, a techuvá, o nosso retorno a Deus para um genuíno, verdadeiro arrependimento, né, com o estudo da Torá, as 7 leis de Noah, as nossas preces diárias e mais a nossa de Sedaká, nós estaremos realmente trazendo shefa para o mundo, fartura. E quando nós simplesmente deixamos de fazer, o contrário acontece, miséria. Entendeu? Então, por isso, vamos inundar o mundo, de fato, com shefa, ou seja, fartura, através do quê? Das brahot, das bênçãos, das preces diárias e assim sucessivamente. Ok? Baruch Hashem. Então, antes de nós vermos aí, né, a Parashá, aliás, a Haftará, a porção do profeta, que é a segunda das 7, né, em Isaías, né? Então, vamos ver aqui aquela questão, né, sobre a questão do nosso Rebbe não ter visitado a Israel. Então, curiosamente, o Rebbe anterior, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, de fato visitou e depois deixou a terra de Israel. Talvez o seguinte lance alguma luz sobre por que ele fez isso. Então, o rabino Shelomo Goren, que serviu como rabino-chefe de Israel de 1973 até 1983, né, ele relatou que em 4 ocasiões consecutivas, quando ele visitou o Rebbe, ele perguntou por que o Rebbe não visitou Israel. E cada vez o Rebbe revelou mais de uma lógica nas suas respostas. Então, na época de 1973 a 1983, o rabino-chefe de Israel era o rabino Shelomo Goren. E por 4 oportunidades ele visitou o Rebbe e fez a mesma pergunta ao Rebbe. Por que ele não visitou a terra de Israel? Ok? Então, na primeira vez, o Rebbe respondeu que desde que se tornou Rebbe, ele nunca deixou realmente a casa, o centro Lubavitch, ali os 770 em Nova York. Uma referência, nesse caso, né, a sua localidade da sua liderança. No entanto, o Rebbe assegurou a seu visitante que ele viajasse, se ele viajasse, né, o Rebbe viajasse, o primeiro lugar que ele visitaria seria Israel, né? Tanto é que o Rebbe ele não viajou para lugar algum. Ele não viajou para nenhum lugar. Ele permaneceu ali em Nova York. Vejam bem sobre a questão de Mashiach, né? Fala que Mashiach encontra-se nas portas de Roma, né? E às vezes, quando a pessoa não estuda com fundamento judaico, ele entende de forma literal Roma como a cidade de Roma ali na Itália. E não é exatamente isto, né? Nos estudos, a pessoa vai aprender que as portas de Roma está exatamente se referindo a Nova York, onde se encontra a famosa ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Que é o local de todas as nações reunidas, a porta de Roma. Todas as nações têm o seu lugar ali, ok? É nesse sentido aí. Na segunda vez, né, que ele esteve lá, o rabino-chefe de Israel, o rabino Shelomo Goren, ele reiterou o seu pedido e o Rebbe explicou que, uma vez que ele fosse para a Terra Santa, seria problemático o seu sair dali. Na terceira vez que ele visitou o Rebbe, ele explicou que os Rebbes anteriores de Chabad nunca visitaram Israel, aparentemente
porque o céu os impediu de ir. O Rabino Goren registra que, quando contou isso a alguns Hassidim em Israel, eles ficaram surpresos, pois é sabido que o Rebbe anterior, o sexto Rebbe, ele de fato visitou Israel em 1929. Então o Rabino Goren esperou impacientemente, com grande ansiedade, o próximo encontro que ele teria com o Rebbe, para exatamente perguntar a ele sobre essa questão, que o sexto Rebbe, ele visitou de fato Israel. Então, quando ele teve a oportunidade, quando ele se aproximou ali da casa do Rebbe, o 770, ele ficou surpreso porque o Rebbe estava ali na porta, aguardando ele. E então o Rebbe disse para ele: você certamente está me perguntando sobre o que eu disse, que decidi não visitar Israel porque os 6 Rebbes anteriores não visitaram. E ainda assim, o meu sogro, o Rebbe anterior, o sexto Rebbe, de fato visitou Israel e rezou nos túmulos dos nossos antepassados em Hebrom, Avraham, Isaac e Yaakov, Então o Rebbe continuou explicando para o rabino-chefe de Israel, que durante o trabalho de um Rebbe é necessário rezar no local de descanso dos seus precedentes, ou predecessores. Depois que o Rebbe anterior teve que deixar a Rússia, ele não pôde mais visitar nenhum dos túmulos dos Rebbes anteriores, onde que foram sepultados ali na Rússia. No entanto, como se faz necessário fazer preces no túmulo dos seus antecessores, e não encontrando outro caminho, então ele viajou para Israel para rezar no túmulo dos patriarcas em Hebrom. Como o predecessor do Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, foi enterrado nas proximidades de Queens, o Rebbe concluiu que não tinha o mesmo motivo para romper com o precedente e viajar para Israel para rezar no túmulo dos patriarcas. Então, o predecessor, o antecessor do Rebbe Menachem Mendel, o sétimo Rebbe, foi o sexto Rebbe. E o sexto Rebbe ele foi sepultado ali mesmo, lá em Nova York. Então, ele faz as suas preces ali, aquele que o antecedeu. Então, ele não precisou viajar para lugar nenhum. Enquanto que o Rebbe anterior, o sexto Rebbe, ele precisou, de fato, ir até Israel, porque ele não tinha como ir para a Rússia na época, para rezar ali no túmulo dos seus antecessores. Então, dessa forma, o Rebbe anterior, ele foi para Israel para rezar no túmulo dos patriarcas. Por isso que ali ele foi, e por isso que ele retornou depois aos Estados Unidos sem maiores problemas. Porque todos compreenderam, dentro do movimento Chabad e dentro do próprio fundamento judaico, que ele cumpriu uma mitzvah dos Rebbes anteriores, de fazer preces no túmulo dos seus antecessores. Então, normal. Mas agora o Rebbe Menachem Mendel, o antecessor dele, o sexto Rebbe, está ali, próximo, onde era a sua residência, o sepultamento dele. Então, ele não tinha motivo para ir a Israel e rezar no túmulo dos patriarcas, porque o seu antecessor estava ali próximo dele, ok? Então, dessa forma, não encontramos outro caminho. Ele viajou para Israel para rezar no túmulo dos patriarcas, o Rebbe anterior, o sexto Rebbe. Como o predecessor do Rebbe foi enterrado ali nas proximidades, então ele não tinha motivos para viajar a Israel. Então o Rabino Goren escreve que ele foi capaz de dizer que esta era de fato a razão pela qual o Rebbe não visitou Israel e, portanto, parou de incomodar o Rebbe com esta pergunta. Claro, todos nós rezamos pelo dia em que retornaremos à terra de Israel, com a vinda de Mashiach, e que seja rapidamente em nossos dias e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém.
ok? Então, desta forma, né, amados, nós temos aí essa questão do Rebbe, ok? Como nós vimos anteriormente, né, toda a liderança, mesmo nós vimos lá no caso que foi dado como exemplo, o caso de Aharon. Quando Aharon ele morre, imediatamente o seu filho Elazar toma o seu lugar. Então, o lugar de liderança, ele não fica vazio. Então, quando um tzadik, um justo, né, ele tem o ocultamento do seu corpo físico, então imediatamente há uma substituição. No caso do nosso Rebbe Menachem Mendel, o sétimo Rebbe Rabad da liderança, quando ele teve o ocultamento do seu corpo, não houve uma substituição à sua liderança. Então, fisicamente falando, o cargo de liderança, Rabad, dentro do mundo judaico, ele está fisicamente, aparentemente, vazio. Isso dá margem exatamente àquilo que os nossos mestres dizem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, como está escrito desde a antiguidade, um tzadik, ele nunca morre, ele simplesmente tem a ocultação do seu corpo físico e ele nunca morre, certo? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele teve apenas o ocultamento do seu corpo físico. E como não houve uma substituição à sua liderança, então ele continua sendo, para esta geração, o líder e o justo desta geração. E é o mesmo que diz que esta é a geração que Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem, amém. Por isso, né, os 7 Rebbes têm uma conexão com os dias da criação. 6 dias da criação e o 7º dia. 6 dias da criação, onde tudo foi feito. 7º dia, onde Deus descansou das suas obras. 6 dias da semana corresponde à história da humanidade. O 7º dia da semana, o sagrado dia da semana, ele corresponde exatamente ao 7º milênio, o milênio da redenção, com o reinado de Mashiach. Ok? Então, esta é a história bíblica e real. O 8º milênio é o milênio do Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. Assim como o 8, ele tem um significado de infinito, então o 8º milênio ele será infinito. Por quê? Porque é o Olam Rabá, é o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna. Então, ele é infinito. Então, amados, esta daí é realmente essa questão. Então, dentro dessa ótica, né, que nós trouxemos aqui esta semana sobre a questão do Rebbe, né, então está esclarecido. Agora, quem estuda, procura saber, conhecer, vai entender. Agora, quem quer ficar aí ouvindo papagaiada de tudo quanto é lado, não chega a conclusão nenhuma e acaba falando um monte de asneiras que não convém para um monoteísta. Então não adianta nada você falar que é um monoteísta se você não vive de fato o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Baruch Hashem. A nossa Havidalah hoje, ela vai acontecer às 18h21. E nós estaremos aí transmitindo pelo Facebook, né, diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né? Estaremos aí transmitindo a Havidalah, o momento da separação do 7º dia, o sagrado dia do Shabat, para os 6 dias comuns, realmente, que teremos pela frente, com muita presença divina, muita luz divina, para que nós possamos, no nosso dia a dia, fazermos as nossas brahot, trazendo para este mundo, né, shefa, né, fartura espiritual, física, financeira e materialmente falando, ok? A Ernestine White Lins, né, o símbolo do infinito é o 8 deitado, né? Eu ainda não vi o estudo sobre essa questão, o 8 deitado, de pé inclinado, seja como for,
mas o 8 ele significa o infinito, né? Então, pode ser em pé, deitado, de lado, pendurado. O 8 ele é o infinito. De qualquer jeito, 8 é infinito. Essa é a realidade aí, tá bom? Então tá bom, amados, até daqui a pouco com a Havidalah. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, uma semana com muitas bênçãos e muito estudo da Torá e as 7 leis de Noah. Shalom, shalom.